Em nome de Jesus, peleja sobre nós com a Tua palavra e prevaleça, Senhor. Que ao final dessa palavra estejamos nós rendidos aos Teus pés. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, vamos dar continuidade a este assunto que temos estudado aqui, nos capítulos 32 e 33 do livro de Êxodo. Vamos dar continuidade à palavra que foi ministrada pela manhã, onde nós vimos Moisés diante de Deus no seu tabernáculo. E vimos que esse tabernáculo de comunhão, de intimidade e de revelação, ele é constituído de 3 pilares que são revelados aqui nesse capítulo 33. Os caminhos de Deus, a presença de Deus e a glória de Deus. É aqui, acredito, que nós podemos fazer uma pergunta a nós mesmos. Será que na minha vida eu tenho esse tabernáculo? Será que há um tabernáculo na minha vida de comunhão, de revelação com Deus? Será que essas bases que nós vimos aqui, deste tabernáculo de Moisés, são as bases da minha vida? Os caminhos de Deus, os seus atos governamentais, eles também me governam? Os caminhos de Deus têm sido revelados a mim? A presença de Deus é a minha prática de vida? É a minha disciplina de vida? A glória de Deus é a minha obsessão? É o meu anelo? Eu creio que nós precisamos fazer essas perguntas, meus amados irmãos. Temos nós esse lugar secreto com o Senhor? Temos nós o lugar que nós conseguimos entrar e estar com o Senhor? O Senhor nos vê neste lugar secreto de oração, comunhão e de intimidade? Meus amados irmãos e irmãs, eu digo para vocês, se este assunto não nos constrange, não nos leva a uma reflexão profunda, a uma avaliação da nossa vida diante de Deus, nós corremos o risco de viver religiosidade e não realidade espiritual. Nós corremos o risco de viver a vida cristã na base do espiritualismo e não da espiritualidade. Essas coisas são sutis. A gente confundir realidade espiritual com religiosidade, espiritualidade com espiritualismo. Quando você estuda o ministério do nosso Senhor, você vai ver que o que havia naquele tempo em Israel era religiosidade e espiritualismo. Não havia realidade espiritual. Não havia uma espiritualidade profunda. E o nosso Senhor, durante todo o seu ministério, Ele teve que lidar com essa hipocrisia, com essa dissimulação. Como eu disse ontem à noite, esses 2 acontecimentos que todos passamos aqui no nosso país, a pandemia, como também todo esse movimento de eleição, veio provar a hipocrisia, a dissimulação, a religiosidade e o espiritualismo de muitos cristãos. Veio revelar aonde temos colocado o nosso coração. Então tudo isso é muito sério, porque agora nós estamos diante de uma palavra que ela nos confronta. Tenho eu aqui, eu tenho na minha vida esse pilar, os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são os seus atos governamentais. Os caminhos de Deus têm a ver com o seu plano, com o seu propósito, com a sua vontade suprema e soberana. A presença de Deus,
a presença real, aquilo que me constrange a viver a vida cristã, aquilo que eu cultivo, aquilo que é minha disciplina de vida, aquilo que forma o meu caráter espiritual, aquilo que eu batalho todos os dias para viver e não perder. Paulo, quando ele escreveu a Epístola aos Filipenses, ele vai tratar deste assunto, da presença de Deus, como a disciplina da presença de Deus, nessa carta. A disciplina da presença de Deus, a disciplina da presença de Cristo. Quando ele trata no capítulo 1, Cristo é minha vida, ele fala de Cristo sendo engrandecido no seu corpo.